Medo, receio, cuidado. Podem ser adjetivos, podem ser substantivos, depende do uso que se faz em uma frase com essas palavras. O que interessa para nós hoje, mais uma vez abrindo o Projeto Eureka, dizendo olá a você, é parabenizar uma instituição de ensino superior. Parabenizar e informar. A UTFPR está de parabéns mesmo. 50% das suas vagas, veja bem, metade das suas vagas destinadas ao aluno da rede pública. Então não perca a oportunidade, você estudante de todo o estado do Paraná, há inúmeros campos da UTFPR, faça a sua inscrição ou já anteveja a possibilidade de fazer a sua inscrição para o vestibular do próximo ano. Exatamente por quê? Porque você, aluno da rede pública, está privilegiadíssimo pela UTFPR. Bons estudos, bom trabalho, é a Biologia e o professor Geraldo Cardoso Sobrinho dizendo o seu alô no Projeto Eureka de hoje. Luz do sol que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Que música linda, né? Esse fator da natureza tão bem descrito na letra da música, nós chamamos fotossíntese. Gente, o objetivo da aula de hoje, sejam bem-vindos, é estudar o metabolismo celular. E primeiro, a fotossíntese. Não esqueça, é da fotossíntese que todos dependemos. Você, eu, todos nós que aqui estamos, dependemos da fotossíntese. E quem faz a fotossíntese? Os vegetais verdes. Qual o pigmento responsável pela fotossíntese? O mais importante é a clorofila. Onde ela está? No cloroplasto. E daí você lembra da aula que nós falamos de citoplasma, que os cloroplastos são responsáveis pela fotossíntese. Primeira coisa você já sabe, onde é que ocorre? Cloroplasto. Agora guarda bem, reação fundamental da fotossíntese, olha aí na tela. 6CO2 mais 12H2O é igual a C6H12O6, que é a molécula de glicose, mais 6H2O mais 6O2. Esse mesmo O2 que nós todos necessitamos para respirar. E aí você lembra que a maior parte do oxigênio renovável da natureza é feito por algas planctônicas que vivem na superfície da água. Mais uma razão para a gente não poluir a água. O que exatamente o vestibular cobra e exige de você em relação à fotossíntese? Primeiro, localize a fórmula geral. Lembra que a respiração celular, quimicamente, é inverso. A fotossíntese está dividida em duas etapas. Uma fase que a gente chama fase de claro ou fotoquímica e fase escura química ou enzimática. Eu já vi vários alunos escreverem que a fase clara ocorre de dia, a fase escura de noite. Cuidado! A fotossíntese somente ocorre durante o dia. Nós chamamos de fase clara para aquela que é deflagrada diretamente pela luz do sol. Porque na sequência das reações, a segunda parte, evidentemente, depende dos produtos da primeira. Indiretamente, é evidente, depende da luz do sol, mas não diretamente. Logo, repetindo, fotossíntese que ocorre no cloroplasto está dividida em duas etapas, a fase clara e a fase escura. O que você tem que guardar da fase clara? Ela ocorre nos tilacoides. O que é tilacoide? São aquelas moedinhas que você, observando a estrutura cloroplasta, aparece naquelas prateleiras chamadas lamelas. É por isso que alguns autores falam que ocorre na lamela. Por quê? Porque o tilacoide está na lamela. Mas se você observar a estrutura cloroplasto, um tilacoide não está sozinho. Sempre tem um montinho, que nós chamamos granum. O conjunto de todos os montinhos chama grana. Quem tem vários montinhos de moedinha tem uma grana. Então, onde ocorre a fase clara? Ou
na lamela, ou nos tilacoides, ou nos grana do cloroplasto. A partir de agora, eu preciso guardar alguns dados da fase clara. Quais são as reações fundamentais que ocorrem na fase clara? Duas, fundamentalmente duas. A transformação da energia luminosa em energia química com a produção de ATP, que a gente chama de fotofosforilação. O que é isso? Fosforilar, colocar fosfato, aonde? No ADP para produzir ATP, na presença da luz. E a fotólise da água. Foto, luz, lise, quebra na molécula de água. Portanto, duas reações que ocorrem importantes, você vai ver na sua tela. Fotofosforilação, que é a produção de ATP, com a presença de luz, e fotólise da água, quebra da molécula de água. Logo, os eventos são os seguintes. Primeiro, absorção de luz pelos pigmentos do cloroplasto. 2, transformação da energia luminosa em energia química. E com isso, a fotofosforilação e a fotólise da água. Guarda, por favor, que isso é importantíssimo. Quais são os produtos da fase clara? ATP, 18 moléculas de ATP, 12 moléculas de NADPH2. Da onde veio o H2? Da quebra na molécula de água, E O2. Esse O2 vem da onde? Da água. Repetindo, quais são os produtos da fase clara? ATP, NADPH2 e O2. Esse O2 é liberado. Pergunta-se muito qual é a origem do O2 liberado pela fotossíntese. É da molécula de água. Nunca coloque que é do gás carbônico, porque não é. Ele só entra lá na fase escura. Qual o destino dos outros produtos da fase clara, já que o O2 é liberado? São usados na fase escura. O ATP é fonte de energia para a fase escura. E o NADPH2 leva esse hidrogênio para reduzir o CO2 e produzir a glicose. Finalmente, nós chegamos na fase escura. Onde ocorre a fase escura? A fase escura ocorre no gel que preenche o cloroplasto, que corresponde ao nosso citossol. Só que aqui ele é chamado de estroma. Repetindo, fase escura ocorre no estroma. E o que acontece agora? Aquelas 18 moléculas de ATP vão fornecer energia para funcionar e para ocorrer a fase escura. Lembre que o pessoal costuma pedir também em prova que reações produzem ATP. Normalmente o aluno coloca apenas respiração celular. Só que na fotossíntese também tem produção de ATP. Ele é usado na própria reação, mas há a produção de ATP. O NADPH2, as 12 moléculas que são produzidas, levarão esse hidrogênio para reduzir o CO2 e produzir glicose. E volta para pegar mais hidrogênio. Logo, qual a característica da fase escura? Atenção, é aqui que absorve, fixa e reduz o CO2, produzindo finalmente a glicose. Ocorre aonde? No estroma do cloroplasto. Só quero que você não confunda a fotossíntese com a quimiossíntese. Qual é a diferença fundamental da fotossíntese normal que a gente estuda para a quimiossíntese? É a fonte de energia. Mesmo que apresentem a reação, você identifica, porque a fonte de energia da fotossíntese é a luz. A fonte de energia da quimiossíntese é a oxidação de um composto inorgânico. Outro detalhe que eu quero que você guarde, você vai guardar porque é tranquilo, a diferença entre a fotossíntese e a fotossíntese bacteriana. Tem bactéria que faz fotossíntese? Tem, cara. Tem a bactéria clorofila. Sabe qual é a diferença? Na fotossíntese bacteriana, a fonte de hidrogênios não é a molécula de água, é um outro composto, como por exemplo o gás sulfídrico, assim não libera O2.
fique bem atento a esse detalhe. Se alguém comentar sobre fotossíntese bacteriana, não libera O2. Por que não libera O2? Porque a fonte de hidrogênio não é a água, logo não há quebra da molécula de água, não libera O2. Meu amigo, fica aí tranquilo, a gente faz uma pausa para você tomar uma água, faz um xixizinho básico, mas rapidinho. Baixa a tampa do banheiro para a mãe não brigar e volta que a gente tem a segunda parte.